E o inimigo agora é outro. O inimigo é invisível e ele não luta com as mesmas armas que nós. Ele não conhece as regras traçadas nas telas ou nas HQs, no qual o mocinho e a humanidade sempre vencem. O inimigo é diferente e ele tá matando todos os dias grande parte da nossa população. O Batman se escondeu na Batcaverna e o Super-Homem voltou para Krypton. Os nossos heróis clássicos se retiraram, pois não havia muito o que fazer nesse momento. Mas antes que você desanime ou se sinta sozinho, calma. Eu te lembro que os nossos heróis, os nossos verdadeiros heróis, continuam atuando todos os dias nos nossos hospitais. São cerca de 3,5 milhões de funcionários atuando somente no Sistema Único de Saúde, trabalhando cotidianamente para que a gente tenha o melhor atendimento e possamos retornar da melhor forma possível para as nossas famílias e os nossos lares. São agentes de limpeza, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, médicos e muito mais profissionais, saindo de suas casas em meio a uma das maiores pandemias já enfrentadas, colocando em risco a si e também os seus familiares, para que os danos dessa crise sanitária sejam os menores possíveis. E tudo isso em meio a condições práticas não muito favoráveis. Bem, se eu acredito em heróis, eles com certeza são os que estão atuando todos os dias nos nossos hospitais. Gente, prazer, meu nome é Paloma, eu sou fisioterapeuta, formada desde 2012, né? Sou especializada em neurologia e reabilitação cognitiva pela USP e pelo HC, né, que é o Instituto Central do Hospital das Clínicas. E aí, desde que eu me formei, que isso foi já faz um tempo, meados aí da pós de 2014, eu já fui convidada para assumir a supervisão. Então, desde então, eu também supervisiono os alunos que fazem pós-graduação. E aí, desde essa mesma época, eu já assumi uma enfermaria, que é a enfermaria que eu trabalho até agora, que é a enfermaria da reumatologia. Então, eu trabalho tanto na internação, mais em nível de pacientes internados, né, na enfermaria em si, e atualmente, já faz aí 1 ano e pouco mais ou menos, eu criei uma empresa com uma amiga minha, né, minha sócia, e a gente está, enfim, caminhando e aí crescendo aos poucos, se especializando em tratamento de pacientes neurológicos, principalmente idoso, que é o maior foco, a nossa maior demanda, né? Então, eu atuo no hospital e atuo no atendimento particular da minha empresa, né, atualmente. Deixa eu ver o que mais. E aí, enfim, com tudo isso que aconteceu, né, desde aí fevereiro, a gente foi pego de surpresa por causa do Covid, e aí o Hospital das Clínicas se tornou o que a gente chama de covidário, que aí foi fechado, né, os pacientes tiveram alta e foram transferidos para outros hospitais, e aí desde então a gente só atende pacientes com Covid. Certo. O HC é um dos hospitais públicos mais importantes da cidade de São Paulo e que atende o maior número das pessoas do estado. Como está funcionando esse atendimento para pacientes de Covid? Como é essa chegada até o hospital, o atendimento, os leitos, equipamentos, medicações? Como está sendo tudo isso? Tá. Então, na verdade, Lê, assim, o Hospital das Clínicas, se a gente for pensar assim, dentro de hospital público, né, um hospital grande, é um dos maiores da América Latina, e tem, enfim, dentro, acredito eu, claro, eu com certeza não tenho conhecimento nem mínimo, né, de tudo que acontece pensando em questões financeiras e burocráticas, mas a gente sabe que eu que trabalho lá já há 7 anos, me formei lá, enfim, sei que, assim, dentro de perrengues, enfim, dentro de problemas, tem dado uma grande estrutura, né, dessa parte da área da saúde para os pacientes, principalmente porque o HC ainda consegue fornecer para os pacientes medicamentos de alto custo. Isso é uma das grandes características do hospital. Seja para os pacientes internados, quanto para os pacientes que acompanham no ambulatório e que pegam a medicação esporadicamente. Então, quando decidiu-se que o hospital ia fechar, né, fechar entre aspas, ser direcionado só para o covidário, o que a gente sabe, enfim, nós que somos assistência, eu digo, né, é que teve um grande suporte, né, financeiro do Ministério da Saúde. Tanto que esse suporte financeiro permitiu a contratação de uma gama de profissionais da área da saúde,
tanto nos fisioterapeutas quanto enfermeiros, para que a gente pudesse ter uma assistência melhor, porque os pacientes de Covid, até hoje, mas claro, inicialmente era tudo muito novo, né? Demandavam muito da gente, da nossa assistência, e então o hospital teve esse suporte aí financeiro, e aí teve essas contratações, teve muitas doações também, né, de aparelhos. Então, a gente sabe que hoje, assim, essa gama de, por exemplo, de ventiladores mecânicos, né, foi incrível, assim, o quanto que o hospital recebeu de suporte, e também tem as parcerias. O hospital acabou fazendo algumas parcerias, então, por exemplo, parcerias com o Sírio, algumas parcerias, então, algumas unidades, por exemplo, de UTI, o INCOR, por exemplo, receberam, por exemplo, uma equipe do INCOR, e aí essa equipe veio toda composta, né, dos seus profissionais, e também dos seus ventiladores, por exemplo. Então, a gente viu que, assim, por isso que eu falo que realmente a pandemia trouxe, claro, algo caótico que se instalou, né, na humanidade, mas em alguns âmbitos trouxe essa questão da empatia, sabe? Da parceria. E isso aconteceu muito no HC, né? Muitas parcerias, muitas doações, e o hospital realmente se empenhou 24 horas, isso, diretoria, a divisão de enfermagem, divisão de FIS, enfim, 24 horas para atender e receber esses pacientes. Que na maioria das vezes eram pacientes oriundos de outras instituições, então hospitais de pequeno porte, os hospitais de campanha, a gente recebeu muitos pacientes do hospital de campanha, então eles davam entrada via, que a gente chama, né, de controlador, painel controlador, que gerencia, né, os hospitais que vêm, os pacientes, isso até mesmo sem Covid. E alguns pacientes que davam entrada no PS, e aí então eles eram distribuídos pelas UTIs, conforme a gravidade, pelas enfermarias, né, e isso foi tomando todo o hospital a ponto do hospital ficar 100% com a sua capacidade. Então, abriu-se novos leitos de UTI, principalmente, né, 200 leitos de UTI, e nós ficamos aí praticamente quase que 100% de ocupação mesmo dos pacientes de Covid. Então, esse era o trânsito, né? E aí, tanto que o trânsito inverso também era mais ou menos dessa maneira. Alguns pacientes tinham, até hoje, né, têm alta e vão para casa, se têm condições. O que aconteceu, uma coisa muito bacana, é que o hospital recebeu algumas parcerias. Então, por exemplo, o Luci Montoro, que já era um parceiro do hospital, então, para quem não conhece, Luci Montoro é um hospital muito forte no âmbito de reabilitação, por exemplo, como a CD, e já tinha uma parceria, alguns pacientes eram transferidos para lá, mas nesse Covid, né, o Luci Montoro abraçou essa causa e foi fantástico o quanto que a gente conseguiu. Muitos pacientes que pudessem ser transferidos para lá, porque a gente sabe que o Hospital das Clínicas é um hospital onde a gente tem um público com uma condição socioeconômica mais inferior, né? Então, a gente sabia que muitos pacientes vão de alta e não tem suporte para fazer físio, infelizmente, por exemplo. E a gente sabe que a reabilitação que a gente tem visto desses pacientes é o ponto-chave, depois que trata-se a doença, enfim, e controla tudo. Então, alguns hospitais, por exemplo, como o Luci Montoro, a gente conseguiu parcerias, então muitos pacientes conseguiram ser transferidos para lá para fazer um intensivo de reabilitação, então isso foi fantástico. Alguns voltaram para o hospital de origem, por exemplo, porque, enfim, já trataram, já controlaram a doença, e voltaram para o hospital, que aí está se tornando já um hospital limpo, a gente fala limpo porque já não tem mais Covid, né? E aí volta para o hospital de origem. Enfim, é aqueles pacientes que conseguiram ir de alta, né? Então, o fluxo era esse para a entrada e mais ou menos para a saída desses pacientes. Certo. E como se dá essa entrada? Eu lembro que, tipo, antes do Covid, a gente teve, inclusive, uns problemas pessoais e o HC não estava mais recebendo pessoas, né? Entrada de mais pacientes. Agora, com o Covid, se você chega lá sozinho, você consegue atendimento? Ou ele se dá de hospital para hospital, como você falou que acontece? Como está funcionando? Isso. Via PS, isso estava acontecendo, Lê. Agora o trâmite tem mudado um pouco, né? Porque agora o PS abriu para os pacientes com Covid, mas também abriu para os pacientes não Covid, porque o hospital a gente fala que está desmobilizando, ou seja, os pacientes com Covid estão tendo alta, enfim, e aí estão começando a receber os pacientes sem Covid. Então o hospital agora já não é mais, é o centro de referência, né? Como era antes, então centrava-se muito lá. Mas a grande maioria de atendimento via PS acontece muito via outros hospitais. Outros hospitais, via, enfim,
AMA, UBS, enfim, via esse trâmite, né? Essa questão do PS porta aberta, né? Que é isso, acho que você quis dizer, essa coisa. Isso ainda que a gente vê, pelo menos eu posso dizer assim, ainda não é muito certo ainda, não é cada um que chega, entra no HC, estou passando mal e entra via PS. Não funciona ainda dessa maneira. Certo. Porque o hospital não consegue ter uma demanda muito grande, né, de doenças complexas, mesmo sem Covid, né, então não consegue segurar toda essa demanda, né. Entendi. Desde o início do aumento dos casos de números de Covid no Brasil, a gente se deparou com hospitais que não estavam preparados para essa demanda, né, tão grande. Quais são as principais faltas que você notou durante esse tempo todo e elas se modificaram desde março para cá? De equipamentos. Olha, mesmo, eu digo. De equipamentos. Isso mesmo. O que a gente notou, por exemplo, no começo, é que a gente não tinha uma estrutura, obviamente, para receber a demanda que foi. Era uma coisa assim. O início era uma coisa assim, incrível. Que eu, sinceramente, na minha experiência hospitalar, nunca vi, né? A quantidade de pacientes que chegavam e a quantidade de pacientes graves. Não é só a quantidade que chegam, mas a quantidade de pacientes graves e automaticamente que necessitam de muitos recursos. Então, o que a gente viu inicialmente foi isso, assim, principalmente na questão de ventiladores mecânicos, que é o que impactou o mundo inteiro. Se a gente foi ver a Itália, por exemplo, que explodiu, né, que teve, sim, foi um dos países que mais foram prejudicados, tinha, né, essa grande falta, né, de demanda de ventilador mecânico, e que é, na verdade, a grande questão, porque o grande ponto do tratamento de pacientes com Covid, aqueles que evoluem grave, é o suporte artificial, né, que é a ventilação mecânica, para auxiliar em todo o processo respiratório. Então, isso é o que mais demanda, né? Então, isso foi o que a gente viu no começo, uma necessidade, mas o que foi realmente incrível, assim, foi o quanto que o hospital foi se adaptando de uma forma extremamente rápida, né? Não chegou, por exemplo, situações de eu me deparar, pelo menos, e eu falo grande parte dos meus colegas também, de a gente precisar entubar um paciente e não ter um ventilador, por exemplo. Não. Mas a gente ficar realmente assim, se precisar, tá meio apertado, nossa, vamos... Essas situações a gente passou, mas não essa situação tão extremista, né? Então, porque tudo foi se resolvendo, os ventiladores foram chegando muito rápido, e o hospital foi se parando, tanto na questão de instrumentos em si, então equipamentos, quanto na questão de treinamento. Então, constantemente, os ventiladores chegavam, a equipe toda era treinada, desde físio, enfermagem, os médicos, então tudo isso aconteceu de uma maneira muito rápida para que a gente pudesse conseguir dar o máximo de assistência para os pacientes, né? Mas isso foi o que a gente deparou. Por exemplo, questões que às vezes aconteceram, né? Em alguns lugares, hospitais, enfim, como a falta de aventais de proteção, equipamentos, né, que a gente chama EPIs. Isso eu não me deparei. A gente até realmente na época conversou muito no começo, né, que era um medo que a gente tinha, porque a gente ouvia falar muito de outros hospitais, e o medo de como a gente poderia dar assistência para o paciente, segurança se a gente não tinha essa segurança, e isso não aconteceu. A gente sempre teve as EPIs adequadas, a gente recebeu muita doação de EPI, sabe, as pessoas fazendo EPI, a gente recebeu muitos aventais, as roupas privativas que a gente fala, né, que a gente tira a nossa roupa, coloca a privativa e mais o avental, enfim, isso a gente recebeu assim constantemente, então isso foi muito bacana, né, por ser um hospital tão grande, o quanto que isso rodou e o quanto isso se organizou de uma maneira tão rápida. Legal. E como está sendo esse apoio para a saúde de vocês que estão enfrentando, né, essa linha de frente? Sim, para nós, assim, a gente tem tido muito suporte, desde suporte, por exemplo, dos exames, né? A gente tem feito os exames, a sorologia principalmente, até porque o hospital das clínicas é um hospital escola, né? Um hospital de pesquisa. Então, constantemente isso tem sido feito. E a gente teve muito suporte, ainda tem até hoje, psicológico, muitos grupos também, grupos com psicólogos, dentro do horário do trabalho mesmo, alguns períodos que aconteciam, para que a gente pudesse, literalmente, né, desabafar, que a gente fala, né, mas ter esse acolhimento, né, nesse momento tão importante. E de saúde também, a gente tem os direcionamentos,
Então, isso é tudo muito bem orientado também para que a gente não corra o risco. Como é uma doença facilmente transmissível, contaminar o colega, então somos sempre bem orientados. Qualquer sinal, uma coriza, um mal-estar, a gente tem um setor específico que a gente é direcionado para lá, para fazer o exame, para receber esse suporte, né? Então, essa parte, realmente, a gente foi bem acolhido, né, diante de tudo isso. E, claro, nós mesmos nos acolhendo aí ao longo do processo também, né? Que massa. Pá, como está sendo o número de relação de pacientes que chegam, o número de óbitos e o número de pacientes que saem curados, de fato, dentro do Hospital das Clínicas, né? Olha, a gente tem tido muitas altas, né? A gente até conversa entre nós, que a gente vê, às vezes, muito na televisão, né? Que enfatizam muito, né? Mortes, isso é constantemente enfatizado, né? Eu acho que isso é importante, porque, claro, são dados importantíssimos da gravidade, da extensão da doença, até para a população se conscientizar, né? O ser humano talvez funcione mais assim, desse jeito, do que, olha a quantidade de altas, o que impressiona são os óbitos. Então, talvez para a conscientização melhor da população, isso é sempre falado constantemente. Mas no hospital a gente vê assim, que tem um índice de mortalidade muito grande, sim, né? Eu não consigo te dizer porcentagem exatamente, mas a gente tem um índice realmente muito alto de mortalidade, porque os pacientes são muito graves. Inicialmente isso era bem importante, né? Porque também era tudo muito novo, né? Assim como aconteceu na China, a gente foi adaptando as nossas técnicas, enfim, as nossas manobras de como trabalhar, a gente foi adaptando, foi aprendendo, enfim, porque os pacientes realmente são muito graves, né? Mas a gente tem tido, assim, muitas altas, assim, no HC são mais de 1.000 altas, e a gente tem tido, assim, recuperações fantásticas, né? Pacientes entubados, né, que é o suporte ventilatório artificial, por muito tempo, acamados, e que evoluem, assim, com uma melhora muito importante, que a gente consegue reabilitar. Então, isso também tem acontecido. Pacientes que ficam internados 60 dias, muito tempo mesmo, mas que conseguem ter alta com uma qualidade de vida, não que era antes, porque, claro, isso leva-se um tempo para reconquistar, mas com uma qualidade de vida muito boa. Então, isso é muito bacana. E isso tem acontecido com grande frequência. Muito, muito bacana mesmo. Ai, que bom. E a alta se dá como? A partir do momento que vocês fazem o exame, de fato, não está registrado mais o vírus do Covid. E como é esse processo pós, né, a saída do hospital? Tem um tratamento que ele ainda precisa fazer ou depois que sai, tipo, é isso? Uma recuperação? Então, a gente tem, desculpa, Lê. A gente tem essa questão do exame, né, não detectado, que os pacientes recebem o tratamento, toda a parte medicamentosa, o suporte fisioterapêutico, enfim. Então, tem o exame, que vem como não detectado, né? Tem toda uma questão, por exemplo, se esse paciente está usando oxigênio ou não, tem alguns critérios para alta, por exemplo, que esse paciente esteja pelo menos 24 horas sem oxigênio, né? Esse suporte. É claro que a gente tem visto que alguns pacientes, claro, principalmente os pacientes que tinham já comorbidades anteriores, comorbidades pulmonares, alguma outra doença, um idoso, enfim, alguns acabam evoluindo para a necessidade de oxigênio domiciliar. Isso é feito via assistente social, contato com a família, com o BS, para que seja instalado esse oxigênio na casa do paciente, para que ele tenha alta, né? Mas, de uma forma geral, né, além da estabilidade clínica em geral, que é essa questão da retirada do oxigênio, são os critérios para o paciente de alta, né? E quando o paciente vai de alta, teoricamente, ele não precisa de outro tratamento, ele não precisa acompanhar, por exemplo, no ambulatório. O Covid é isso, o Covid trata-se Covid, controla-se o vírus, né? O paciente, então, evolui, fica assintomático, né? Não é mais detectado, então não tem mais risco, e aí esse paciente tem alta. Normalmente ele tem a orientação de ficar ainda em isolamento, né? Pelo menos para os próximos 14, normalmente, dias isolado, né? Mas não sai com uma medicação específica, sai realmente... O que a gente vê é que, às vezes, se for falar do Covid propriamente dito, é isso. É que, às vezes, os pacientes evoluem com outras doenças, e aí, às vezes, precisa de um outro suporte. Mas do Covid, em geral, o paciente que é tratado, assintomático, vai de alta, não precisa de acompanhamento ambulatorial,
teoricamente, mantém o isolamento em torno de uns 14 dias, e depois, de um modo geral, é vida normal, né? Ah, perfeito, perfeito. Agora, Pá, para você, como tem sido atuar nessa linha de frente do centro de Covid, do HC, mas no sentido profissional, mas também no pessoal, tendo em vista que você sai todos os dias de casa e se coloca em risco, né, de contaminação de um vírus que é isso, tem muita margem de melhora, mas também tem muita margem de óbito. Então, como está sendo nesse sentido pessoal para você e para os colegas que você tem notado de se colocar em risco, colocar os seus que estão cotidianamente com você em risco? Tem sido realmente muito difícil, né, Lê? Eu sempre falo assim que foi a maior experiência da minha vida profissional e pessoal, o maior desafio tem sido, né, constantemente, porque é isso, né, o medo que a gente tem, né, de se contaminar, obviamente, mas principalmente o maior medo de transmitir para as outras pessoas e principalmente as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente convive. Então, por exemplo, eu moro com a minha mãe, já é o grupo de risco, tem mais de 65 anos. Então, um grande medo, né? Muitas vezes, inicialmente, como era tudo novo, né, que eu tinha algumas situações, né, de fazer um procedimento com o paciente, ficar com medo de ser contaminada, e muitas vezes eu saía do plantão e ficava enrolando para não vir para casa, com medo de transmitir para minha mãe, né? Então, isso era constante, né? Eu, por exemplo, que não sou uma pessoa ansiosa, desenvolvi uma síndrome de ansiedade, eu tinha no começo muita dificuldade para dormir, por conta do medo, do receio, né? E ao mesmo tempo, profissionalmente, o medo também do novo, de como a gente vai lidar com isso, né? Será que eu vou ter capacitação para conseguir ajudar tantos esses pacientes com uma doença que a gente até então estava descobrindo, ainda está descobrindo, na verdade, né? Então, isso realmente era assustador, né? E ainda é, mas é que, é claro, o ser humano, ele a grande palavra, eu falo que a grande palavra do ser humano, e desse ano faz todo sentido, é adaptação. Então, hoje em dia, não é que nós não temos medo, eu particularmente, mas estou um pouco mais adaptada com a rotina, né? Um pouco mais adaptada com tudo, um pouco mais adaptada com a paramentação. Então, no começo era muita paramentação, põe luva, põe jaleco, e você está cansado, e a gente estava, às vezes, num plantão de 12 horas, e aí você fica com medo de um pequeno detalhe passar, e aí o risco de contaminar. Hoje em dia a gente já consegue lidar com isso com um pouco mais de facilidade, e aí que tem o medo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, que teoricamente as coisas estão ficando mais tranquilas, tem até vários treinamentos, auditorias que a gente fala, do pessoal também para ficar de olho, e agora o pessoal da área da saúde começa a relaxar um pouco. Agora está tudo bem, agora está mais tranquilo, agora a gente está começando a voltar a atender os pacientes que não têm Covid, e aí de repente relaxa na paramentação, e aí você pega o Covid, né? Então isso também tem sido feito. Mas assim, para mim, sem dúvida, embora todo esse desafio diário, esses momentos difíceis, né? De escolhas difíceis, eu sempre falo isso, né? Eu tive que fazer muitas escolhas difíceis para me manter atuando na minha profissão, né? Na linha de frente, escolhas difíceis pessoais, abrir mão de algumas coisas para estar lá. Embora, assim, tudo isso tenha acontecido, para mim foi assim, a experiência mais fantástica da minha vida profissional, não tenho dúvida, e da minha vida pessoal, uma das mais fantásticas, né? O quanto que eu evoluí como pessoa, como ser humano, o quanto eu aprendi, né? Eu sempre falo, né, que o ser humano funciona muito com aquilo, naquilo que te atinge pela dor, né? Funciona pela dor, aprende, evolui. Mas eu vi coisas assim, tristes, coisas difíceis, mas vi coisas lindas, recebi mensagens lindas, tive o prazer de cuidar de pacientes fantásticos que me deram lições de vidas diárias, mesmo num momento difícil, né, que é estar doente, que é estar no hospital, que é estar com um vírus que ninguém sabia direito o que é, e estar longe da família, porque essa era a parte mais triste, né, estar longe da família, né, mesmo que tinham as videochamadas, ainda tem até hoje, que foi um processo super bacana que o hospital fez, né? Então fazia videochamada para os familiares conseguirem ver o paciente. Isso aproxima, então a gente agradece a tecnologia por isso, mas não é a mesma coisa, né? Então, mas para mim foi fantástico, assim, até hoje eu falo assim que mesmo com tudo isso,
o aprendizado, a gratidão por estar presente nesse momento, né? Eu não me vejo em outro lugar, né? Em todos esses meses, sem folga, trabalhando de segunda a segunda, eu não me vejo em outro lugar, não me via, e para mim foi realmente a experiência mais recompensadora como ser humano, né? Que eu realmente vi o quanto que a esperança é um sentimento fantástico. E aí a gente vê que a gente acha que tem esperança, mas quando você vê os pacientes naquela situação, aí você vê que aquilo é esperança. Enfim, então eu só agradeço. Ah, que incrível, que lindo esse depoimento. Acho que pra gente finalizar, tem alguma última mensagem que você gostaria de passar para os jovens que estão assistindo a gente? Nossa, Lê, isso é uma coisa importante, né? Bom, o que eu falo assim, não só assim, para os jovens, talvez, né? Que, enfim, a gente sempre fala jovens, mas talvez os jovens são mais audaciosos, né? Tem aquela questão de, mas o vírus é de velho, né? Que muita gente falava e ainda fala, com tudo isso, com várias pessoas novas, né? Vou lendo para óbito, enfim. O que eu poderia dizer assim, eu acho que o ser humano, isso eu sempre aprendi, né? Com os meus pais e com a minha irmã, desde que eu nasci, e ao longo da vida fez sempre muito sentido para mim, cada vez mais. Mas o que eu poderia pedir, né, para as pessoas, não só os jovens, mas as pessoas em si, sejam mais empáticas, sabe? Sejam mais altruístas. Acho que quando as pessoas começarem a ser um pouco mais altruístas, pensarem nos outros, eu acho que as coisas vão melhorar. Acho, não, tenho certeza que as coisas vão melhorar. E se a gente está falando de um vírus que é altamente transmissível, e que pode ser transmissível de uma pessoa assintomática para uma outra pessoa, o altruísmo nunca fez tanto sentido. Nunca se fez tão necessário que as pessoas sejam altruístas. Então, o que eu posso dizer é isso. Sejam mais altruístas, pensem um pouco mais nas pessoas, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe em que situação a gente pode se encontrar, né? Então, acho que eu diria isso, né? Sejam mais altruístas e, principalmente, tenham mais gratidão, né? Porque estamos passando por um momento extremamente difícil, com a humanidade, em questões financeiras, questões políticas, questões espirituais, enfim, um contexto global muito difícil. Mas agora que eu acredito que vem a verdadeira gratidão, né? Porque a gente agradecer porque tem saúde, porque tem uma boa família, porque tem bons amigos, porque tem um bom emprego, realmente é muito fácil. Mas a gente agradecer, estar passando por esse momento, que tem uma importância, que vai nos trazer uma evolução, um aprendizado, e a gente entender isso, absorver, evoluir para seguir em frente, aí é que está a verdadeira gratidão. Então eu diria isso aí para todos. Ai, linda. Pá, queria te agradecer pela entrevista. Imagina, e queria te agradecer como pessoa, pelo trabalho que você está fazendo em conjunto com todo o pessoal da área da saúde, e não só os médicos e profissionais dessa área, mas os faxineiros e pessoas que estão ali na manutenção, que seja dos hospitais, né? Todo esse pessoal para que tudo aconteça, né? Uma engrenagem, isso, né? Cada um tem o seu papel. Exato. Todo esse pessoal que está se colocando desde o começo nessa linha de frente e se arriscando todos os dias para conseguir manter esse todo que somos nós bem e vivos, né? Então, como pessoa, exato, muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada, de coração. Ai, que linda. Eu que agradeço. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz com o convite, é um prazer. Eu falo pouco, quase nada, né? Isso é visível, eu falo muito pouco. E aí, claro, sendo para você, sim, tudo tornou uma proporção maior, então foi um prazer. E parabéns pela maturidade, de assumir essa responsabilidade, né? De colocar a voz, né? Colocar a boca, isso, expor, se expressar, né? Isso também é de uma coragem muito grande. Então, parabéns para você, Lê, que está aí se expondo, falando de um assunto tão importante, levando informação para as pessoas, isso é fantástico, né? O orgulho é totalmente meu por presenciar a mulher que você se tornou, e parabéns para todos os outros que fazem parte de todo esse projeto tão bonito, e que ele cresça e que ele continue com essa missão tão bonita, né? De levar a informação para as pessoas, né, de levar informação útil, né, verdadeira, né, e isso é fantástico. Parabéns, viu?
Esse programa é dedicado a todos os profissionais da área da saúde e também a seus familiares. Eu gostaria de agradecer em meu nome e em nome de todos os participantes dos projetos Bem Me Vi e Vozes das Periferias, pelo trabalho essencial que vocês prestam à nossa sociedade, mesmo nas condições mais desafiadoras. Gostaria de agradecer também a todos vocês que nos acompanham. Um beijo, até a próxima e se cuidem!